Boa tarde, amados. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Aqui tá muito frio. Mas faz parte, né? O frio também faz parte da nossa vida, faz parte de tudo aquilo que Deus criou, né? E nós devemos também estar satisfeitos com esses momentos, né? Porque também tem muitos privilégios para nós, tem muita coisa boa também para nós, né? Porque tudo que Deus criou é bom. Então, nesse sentimento, né, nós queremos nessa tarde deixar com vocês uma mensagem da palavra de Deus. Depois um cântico, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesse cântico, porque são crianças cantando sobre a vontade de Deus na nossa vida, né? Isso é muito bom também. E depois no final nós voltamos para orar com vocês, como temos feito todas as quartas-feiras. O texto de hoje, amados, a meditação de hoje, né, é um texto de um profeta lá do Antigo Testamento, um profeta chamado Jeú, quando ele, da parte de Deus, fala a um rei. E esse rei se chama rei Josafá, um rei muito querido do povo de Israel, porque ele realmente trouxe muitos benefícios para o seu povo. E esse rei chamado Josafá, ele recebe um elogio da parte de Deus através da boca do profeta. Então Deus elogia duas atitudes deste rei. Isso serve para nós entendermos qual é a vontade de Deus, quando Deus está elogiando, porque isso agrada o seu coração. Então isso também serve para as nossas vidas. Como é que nós seremos elogiados? Como é que nós podemos agradar a Deus? Então, duas coisas aqui. E eu quero ler o texto primeiro para vocês, para fazer uma breve meditação nesse texto. O texto se encontra lá no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 3. O profeta Jeú falando a Josafá, e ele diz o seguinte: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Palavras aí do profeta Jeú, falando da parte de Deus, elogiando então o rei Josafá. Que coisas boas Josafá então fez para ser elogiado por Deus? É isso que eu quero meditar com vocês, tá? Josafá teve um reinado muito prazeroso, muito bom para o povo de Israel, né? Coisa que não aconteceu sempre. A maioria dos reis de Israel realmente fizeram um mau reinado, né? Mas Josafá não, ele foi um bom rei, né? Ele organizou a política interna e a política externa. Isso era muito importante para o povo de Deus. Tanto a política interna, que deu muitos benefícios para o povo, fez com que o povo se sentisse bem, quanto a política externa também, que fez com que o povo tivesse uma certa paz, né? Coisa que não tinha tido por muitos anos em Israel. Era muita luta contra os povos vizinhos de Israel, e Josafá veio trazer essa paz. Ele expandiu o território, mas não com guerras. Ele expandiu os territórios de Israel, mas manteve a paz. Então ele foi um ótimo rei para Israel. Contudo, o melhor que ele efetuou é justamente estar nesse elogio do profeta Jeú. Esse profeta vem da parte de Deus elogiar a Josafá por duas coisas que ele fez, que no entender de Deus foram justamente aquilo que deu um reinado muito bom a ele. A primeira coisa, ele encerrou com a idolatria, né? Então o texto vai dizer, né? Se acharam em ti duas coisas, porque tiraste os postes ídolos, que era justamente a marca da idolatria no meio do povo, e dispuseste o coração para buscares a Deus. Buscar a Deus de coração. Então essa foi a segunda atitude que Deus elogiou da parte de Josafá. Podemos perceber então, amados, que toda a benfeitoria realizada na gestão do reinado de Josafá foi consequência dessas duas atitudes. Retirar os postes ídolos, ou seja, monumentos a outros deuses, isso estava existindo em Israel. O povo tinha levantado esses postes ídolos, que eram monumentos
a figuras, a outros deuses dentro do povo de Israel e estavam adorando esses outros deuses. E Josafá faz o seguinte, ele retira tudo isso, ele destrói todos esses postes ídolos e passa a adorar apenas ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando ele retira isso, ele volta toda a adoração do seu povo, ele mesmo e a adoração de todo o seu povo ao único Deus. E isso agrada o coração de Deus. É isso que Deus quer das nossas vidas, amados, que nós não coloquemos a nossa adoração, que nós não coloquemos nenhum outro Deus, nenhuma outra entidade, além do único Deus verdadeiro. Então, por isso o elogio aí a esse rei. Também nós vemos aí que antes mesmo do rei de Josafá, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos da parte do Senhor, o primeiro mandamento que Deus nos dá é justamente isso. O primeiro dos 10 mandamentos diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei mosaica, da lei que Deus deu ao povo de Israel. Então, isso mostra aquilo que está na vontade de Deus. O que é que Deus quer? Ele quer que apenas Ele seja adorado. Nós temos apenas um Deus verdadeiro e não há lugar para nenhum outro. Ele não divide a sua glória com nada mais. Se nós estivermos dividindo a nossa glória, amados, isso é idolatria na nossa vida. Então isso fica bem patente nesse versículo, quando Deus demonstra que ele está contente com o rei Josafá. Ninguém pode estar entre nós e o Senhor nosso Deus. Nós não podemos colocar ninguém. A palavra de Deus, Paulo, já no Novo Testamento, vai dizer alguma coisa interessante para nós. 1 Timóteo 2,5, olha só o que Paulo diz para nós, como nós devemos entender essa questão da idolatria e de quem intermedia a nossa relação com Deus. Ele diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus. E ele não divide, de novo estou dizendo isso, não divide a sua glória com ninguém, amados. O único mediador que há entre Deus e os homens é o próprio Deus, manifesto na figura de Jesus, que vem até nós, se torna homem, morre, para que nós pudéssemos, através da sua morte, nos conectarmos novamente a Deus. Ele é o único mediador que existe pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz isso. Ele é o único que é o mediador entre Deus e os homens. E não é nenhum homem, amados. Nós sabemos que Jesus, antes de ser homem, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara nesse sentido. Então, amados, a lição que fica para nós: todas as nossas decisões, todos os nossos planos serão bem mais estáveis, né? E serão bem-sucedidos se nós nos colocarmos na mão de Deus. Estabelecer a Deus como prioridade no nosso dia a dia. É isso que agradou o coração de Deus na vida de Josafá. Ele colocou Deus em primeiro lugar e daí por diante Deus abençoou todas as suas decisões e ele teve um governo maravilhoso. O povo amou Josafá porque ele fez a vontade de Deus, porque ele buscou a vontade de Deus e as bênçãos são decorrentes disso na sua vida. Amá-lo de todo o coração, rejeitando tudo que queira tomar o lugar que lhe é de direito. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nada mais além dele. Lembramos que Jesus também nos ensinou a respeito disso, né? Jesus disse o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amados, quando nós colocarmos Deus acima de tudo, nós não tivermos ninguém além dele nas nossas vidas, quando nós retirarmos toda a idolatria da nossa vida e adorarmos apenas o Deus verdadeiro, amados, todas as coisas nos serão acrescentadas.
Tudo que nós fizermos na nossa vida será bem sucedido, porque teremos a bênção daquele que é o Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas e tem todo o poder sobre terra e céu. E a sua vontade vai ser feita na nossa vida. E a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Amados, que essa palavra fique nos nossos corações. Que as nossas vidas também possam um dia ser elogiadas por Deus, por tirarmos da nossa vida tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Amém? O cântico que vocês vão ouvir vai falar desse primeiro mandamento. São as crianças cantando a respeito do mandamento e da vontade de Deus. Ouça o cântico. Deus te abençoe, preste atenção na letra. E depois nós voltamos para orar com você. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por essa tarde que Tu nos dás, quando nós podemos estar aqui juntos, pensando um pouquinho, Senhor, na Tua palavra, Senhor, no Teu querer, na Tua vontade para as nossas vidas. Pai, nos ajuda, Pai, a entender, Senhor, que aquilo que agrada o Teu coração, Senhor, é estabelecer a Tua vontade em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai, porque Tu deixaste isso claro para nós nos Teus mandamentos, ó Deus. Obrigado pela palavra de Jesus que nos ensina a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E tudo o mais, ó Deus, vai ser acrescentado na nossa vida. Senhor, não permita que nós sejamos enganados, colocando, Senhor, intermediários entre nós e Ti, Senhor, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, para que nós tiremos da nossa vida tudo aquilo que seja, Senhor, contrário à Tua vontade. Tudo aquilo, Senhor, que seja ídolo na nossa vida, ó Pai, que caia por terra. E que nós possamos adorar o único e verdadeiro Deus sobre todas as coisas. Senhor, que essa seja a Sua vontade na nossa vida
e que isso seja, Senhor, o nosso viver e que isso agrade o teu coração de pai, assim como fez o teu servo Josafá no passado. Pai, abençoa, Senhor, a cada um aí na casa, ó Deus, abençoa os profissionais de saúde, Senhor, aqueles que cuidam, Senhor, desta casa. Pai, dá-lhes amor, o amor de Cristo Jesus, para que eles possam cuidar, Senhor, de todos aí. Abençoa também, Senhor, Adriana, a sua família, Senhor, a Érica, a sua família também. Deus, guarda-os debaixo dos seus cuidados, ó Pai, que eles possam também ser instrumentos teus. Continue sendo, Pai, instrumentos teus na vida de cada um que está aí nessas casas, ó Pai, e possam ser cuidados por ti mesmo também. Abençoa, Senhor, aqueles que estão também, Senhor, num leito de enfermidade, Pai, cuida de cada um, Deus, alivia suas dores, ó Pai, e dá-lhes também a consciência, Senhor, de te buscar de todo o coração, ó Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas na vida deles também. Essa é a bênção que nós te pedimos, Pai, sobre este povo, Senhor, sobre aqueles que estão nos ouvindo agora, ó Pai, aqueles que estão participando desse momento. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre essas vidas. Nós pedimos isso, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Se Deus permitir, na quarta-feira que vem nós estaremos de novo com vocês. Tenham um bom dia e uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Até mais.